Salve família, eu Eduardo Fex aqui de volta na área com mais um vídeo aí especial sobre o nosso universo hip hop, moro? Algumas notícias, algumas histórias, alguns contos aí da nossa amada cultura. Mas antes você tá ligado, né? Corre lá e se inscreva, compartilhe aí as nossas publicações no YouTube. Nos acompanhe também pelas redes sociais. O Facebook é Rap Old News, no Spotify Rap Old News e no Instagram, malandro, é Rap Old News 90. Gente, resolvi fazer esse vídeo hoje aí, conversando com uns parceiros. A gente estava rememorizando aí os anos 90. O vídeo de hoje é sobre como foi a chegada do Gabriel Pensador para uma galera militante do hip hop ali nos anos 90 aqui em São Paulo, entendeu? E eu vou contar algumas passagens para vocês aí sobre esse trânsito do Gabriel Pensador aqui no estado de São Paulo, né, mano? Vale lembrar uma coisa, fazer um adendo aqui, que recentemente eu estava até acompanhando o programa do MV Bill lá no canal TV fechada, no qual o Music Box Brasil, no qual ele tem o programa Hip Hop Brasil. E ele estava falando que ele vai fazer um especial com o Gabriel Pensador, que o Gabriel Pensador foi muito importante na carreira dele. A gente tinha, na década de 90, uma galera muito militante, o hip hop ele estava muito enraizado com essas questões étnicas raciais, entendeu? Então o discurso ali da racialização, o discurso em defesa do movimento negro, certo? E da beleza da cultura negra era muito incipiente a cultura hip hop. E foi muito importante esse discurso aí. Grupos como DMN, Sistema Negro, Câmbio Negro, FNR, Força Negra Radical do Marcão, que hoje é do DMN, grupos como MRN, que significa Movimento e Ritmo Negro, Território Negro. Aí você tem também o grupo aqui da minha cidade, que fez muito sucesso, DLN, Defensores da Liberdade Negra, próprio DMN, que eu citei no início, que significa Defensores do Movimento Negro. Eram grupos que pregavam essa força em prol da identidade, da valorização da cultura negra. Isso sem contar tá aí de DJ1, Racionais, entre outros grupos ali no início dos anos 90 que faziam a defesa enfática também desse discurso. E o que acontece? O Gabriel Pensador, quando ele surge, a primeira vez que eu vi esse malandro aí foi em 1993 num programa da Globo e numa letra muito contundente, no qual ele estava criticando a ação policial na favela de Vigário Geral, entendeu? Lá no estado do Rio de Janeiro. Depois vocês procurem aí, foi um dos massacres que fez com que o Brasil caísse na lista de países em que não respeitava os direitos humanos da ONU, lá no início dos anos 90. Então, esse massacre ele é citado em diversas letras de rap. O massacre de Vigário Geral, que foi uma vingança promovida por policiais contra moradores, inclusive evangélicos, que estavam voltando da igreja por conta do assassinato de 2 policiais. E eles abriram fogo a esmo. E o Gabriel Pensador ele surge num programa da Globo lá, cantando uma música numa base muito louca, falando sobre esse episódio. Logo depois é lançado o primeiro disco dele. E aí tem uma contra-reação do movimento aqui em São Paulo. Você vai perceber, por exemplo, que alguns grupos não aceitavam bem o Gabriel Pensador. E aí tem um recorte histórico nisso tudo. Um dos primeiros grupos a se pronunciar contra o Gabriel Pensador foi o DF Movimento, que originalmente é lá do Distrito Federal. Daí o nome DF Movimento. Porque o Gabriel Pensador ele estoura com a música Loura Burra, certo? E essa música, o DF Movimento faz um contraponto a ele, faz uma música contra ele dizendo o seguinte no refrão: pare para pensar, pensador. Mostre que as mulheres, todas elas têm o seu valor. Pare para pensar, pensador. Veja que as mulheres têm o seu valor. Algo do tipo assim. E isso pegou meio que mal. A galera aqui do movimento hip hop em São Paulo não aceitava muito o Gabriel Pensador por conta também da sua origem, né, meu? Ele era um cara branco e de alta classe social. Tanto é que a mãe dele, ela trabalhou no governo ali do
Fernando Collor de Mello, algo do tipo. E aí saiu uma puta polêmica na época, porque a mãe dele trabalhou no governo do Fernando Collor de Mello como assessora, e ele escreveu a música Eu Matei o Presidente. Isso gerou várias discussões. Eu me lembro que uma pessoa, uma personalidade que defendia muito o Gabriel Pensador era Atum, ex-integrante do Visão de Rua, e também ele foi citado numa letra do grupo Filosofia de Rua, em defesa ali do seu discurso. Mas outros militantes do movimento não concordavam. Vale lembrar por que o Filosofia de Rua também fez essa menção ao Gabriel Pensador. Porque teve um episódio no Santana Samba em que o Man, salve Man, grande DJ Man, letrista, produtor, etc., e DJ também, né, meu? Ele foi agredido por uns militantes por conta da música Cor da Pele Não Influi Nada. Então, quando vem o primeiro disco do Filosofia de Rua solo, eles fazem um contraponto contra essas pessoas que agrediram o Man e citam lá uma defesa enfática do Gabriel Pensador na letra. Por conta desse acontecimento do Man, DJ Man, que é branco como eu, ter sido agredido por um grupo que se auto-intitulava Black Panthers, e agrediu ele por conta da música A Cor da Pele Não Influi Nada. Depois, na sequência, nós temos a letra do Sistema Negro, que também ataca o Gabriel Pensador, no sentido de que ela fala que não sou pensador, sou da rua onde é a lei da bala. Então, os grupos aqui de São Paulo, assim como o DF Movimento lá do do Distrito Federal, tem esse discurso mais combativo em relação à classe social do Gabriel Pensador. Isso sem contar que algumas equipes de baile, na época aqui em São Paulo, que tinha programa na 105, entre outras rádios, tocavam uma sessão de rap nacional, faziam ali entre meia hora, uma hora de rap nacional. Isso eu tô nos idos ali de 92, 93, até 95. E o que acontecia? Acontecia o seguinte, a Zimbábue, por exemplo, na hora de tocar a música do Gabriel Pensador, o cara sempre falava que o Gabriel Pensador era uma afronta ao movimento hip hop, era uma farsa. Por quê? Causava a impressão de que, como ele vinha desse seio aí de um berço, né, mano? O cara era playboy, pá, tinha um pouco de recurso, um pouco não, muito mais recurso do que a maioria dos integrantes do movimento hip hop aqui de São Paulo e de outras localidades. E por ser branco, algo que ia contrariamente ao que ocorria na época, onde o movimento hip hop era formado por sua maioria por negros, hoje já está um pouco mais equilibrado, vamos se dizer assim, vamos dizer que o hip hop deu uma embranquecida. O que acontece? Causava um mal-estar no movimento, então ele apanhou demais, tanto é que ele saiu depois numa matéria na revista Bis, que era uma revista especializada de música na época, e cara, quem foi entrevistar ele foi o Taíde, e ele veio tocar no Santana Samba, ou frequentou o Santana Samba, algo do tipo, e não, veio tocar mesmo no Santana Samba, em São Paulo, que era uma casa onde a Rúbia tomava conta em São Paulo ali, ela organizava os grupos que ia se apresentar, que tinha o SP DJ, comandado pelo Natanael Valêncio, saudoso, né, que foi um dos primeiros caras a ter programa de rap na Rádio 105 FM, voltado à programação de rap nacional. Então por isso que ele é muito citado, muito lembrado aí nas redes, nas letras de vários grupos de rap da década de 90. E o SP DJ, comandado pelo Natanael, que era um trio de DJs, fazia o seguinte, levava alguns grupos para tocar. E nesse dia, quando o Gabriel Pensador foi tocar, várias pessoas viraram as costas para ele e começaram a gritar 4P, poder para o povo preto. Devido a essa tensão, racial, e também essa tensão econômica pelo fato dele ter vindo de uma classe mais abastada. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é que depois dessa sabatina feita para a revista Bis, beber uma aguinha aqui, no qual o Taíde entrevista ele, inclusive o título da matéria é O Primo Pobre e o Primo Rico do Rap Nacional. O Taíde leva ele para conhecer outros caras do rap. Ele vem para uma grande apresentação no ano de 95 aqui em São Paulo, e aí o Taíde já tinha apresentado ele para vários caras do rap. E eu me lembro bem que essa época, eu e o Paulo Chitara, a gente conseguiu fazer uma entrevista com o Ed Rock do Racionais MCs pro jornal Eu Canto, um jornalzinho que rolava aqui na região
de Campinas, região metropolitana de Campinas, e a gente perguntou para Ed Rock, o que você acha do Gabriel Pensador? Ele falou, para mim um rapper como outro qualquer. Então, enquanto a gente tinha essa tensão aqui em São Paulo, que aí ele volta para se apresentar num grande festival, que é os 300 anos de Zumbi, que foi ali no Anhangabaú, no qual o Racionais canta pela primeira vez a música Fórmula Mágica da Paz, tem até o vídeo aí na internet, toca vários grupos além do Gabriel Pensador, Código 13, Comando de MC, Possemente Zulu, Sistema Negro, Faces do Subúrbio lá de Pernambuco, enfim, vários grupos que na época estavam ali transitando entre os grupos mais notáveis do hip hop brasileiro. O MRN também tocou, enfim. O que aconteceu? Ele teve ali um início de vaia, e ele foi um dos poucos grupos juntos com o Taíde que levou b-boys para o palco, representando a verdadeira cultura de rua, no sentido de prezar pelo hip hop, pelas outras linguagens do hip hop, já que os b-boys, os breakers, representam a dança que compõe junto com o rap DJ, o MC no caso representando o rap, e o grafite a cultura hip hop. E ele levou alguns dançarinos. Me lembro que nessa apresentação também o Turco Louco, que organizou, Turco Louco, para quem não sabe, é o dono da Cavaleira, e ele era vereador na época, ele que organizou essa apresentação, e foi muito louco porque havia um painel, uns malandros fazendo grafite e tal, então havia todas as linguagens ali do hip hop presente. No show, claro, do Taíde, que ele levou os b-boys, o Marcelinho e o Banks, né? Finado Banks, que Deus o tenha, que já representava o hip hop. O grafite lá atrás, no qual o Turco Louco colocou o painel. E depois nós tivemos aí a apresentação do Gabriel Pensador, junto com os b-boys da trupe dele lá do Rio de Janeiro. E um público ensaiou uma vaia, mas ele fez questão de parar o show e falar, gente, olha só, eu tô aqui representando o hip hop, e trouxe esses b-boys. Vale lembrar que essas diferenças depois do movimento hip hop aqui de São Paulo com o Gabriel Pensador foram raliando. Tudo bem que depois teve um especial na MTV sobre rap nacional, e o Paulo Boy, inclusive, filho do Paulo Brau, que hoje mora nos Estados Unidos e apresentava o Balanço Rap junto com a Ice Blue do Racionais, o Paulo Boy é produtor, ele deu uma entrevista e ele foi muito contundente. Ele falou, cara, eu considero o Gabriel Pensador rapper, porém ele vive uma outra realidade, ele fala de outras coisas. E, cara, nos anos 90 foi muito louco, porque vários rappers jogaram em direta pro Gabriel Pensador. Lembrei de mais uma agora, do Marcelo D2. Ele tem uma música dele que ele dá uma tiradinha no Gabriel Pensador, fala que ele vai falar sério, pá. E aí tem um contraponto, né? Porque o Ed Rock fala que, nessa entrevista que a gente fez com ele, que o Gabriel Pensador era um rapper como outro qualquer, e o MV Bill citou recentemente no programa dele que o Gabriel Pensador, junto com o Big Richard, que era um cara lá do Rio, foram um dos responsáveis pela coletânea que lançou o MV Bill. Essa coletânea você encontra na internet, tem inclusive uma cypher, é uma das primeiras cyphers do Brasil, junto com a do Balinhas do Rap, no qual eu fiz um vídeo sobre isso, tá aí também no nosso canal. E é o seguinte, essa cypher aí é da coletânea Tiro Inicial, e vários caras do Rio cantam, inclusive o MV Bill. E essa cypher, esse disco intitulado Tiro Inicial, ele foi bancado pelo Gabriel Pensador. Ele ajudou a promover o disco, então ele levava esses grupos de rap do Rio para se apresentar junto com ele, já que na época ele tava estouradão, né, mano? Com a música 174, Loura Burra, Lavagem Cerebral, fazendo shows pelo Brasil. E o que acontece? Acredito que agora, no século 21, né, mano? Nós estávamos falando de quase 30 anos atrás, século 20. Essa é a diferença dos rappers de São Paulo e de outras localidades. Essa animosidade para com Gabriel Pensador diminuiu bastante, foi meio que esquecida, porque você vai pesquisar na internet, você vai ver vários vídeos do Gabriel Pensador rimando com vários rappers. A exemplo do Emicida, a exemplo do Rashid. Você vai ver entrevistas, por exemplo, de vários rappers da nova geração que hoje tem muito sucesso,
outros caras da antiga que tem o Gabriel Pensador como referência, como o Marechal, por exemplo, entendeu? E recentemente, antes da pandemia, o Racionais fez um show e junto com o Criolo, e tanto Racionais, Gabriel e Criolo estavam no mesmo palco cantando a música Maresia, e ali você vê os caras do Racionais, o próprio Criolo tirando a maior onda no palco, chamando a galera no braço assim pra cantar a música ali Maresia, que é o refrão, né, do Lulu Santos, que é a participação do Lulu Santos, cujo nome é Cachimbo da Paz. É uma música que o Gabriel Pensador rompeu a fronteira, né, meu, ali e chegou nos bailes blacks. Eu me lembro ali nos anos 90, essa música tocou muito nos bailes blacks. Era estourada junto com o Senhor Tempo Bom, do Taíde DJ 1, capítulo 4, versículo 3, do Racionais, entre outros grupos aí do rap nacional, certo? Então o vídeo de hoje era para falar um pouco desse lance aí do Gabriel Pensador, por que ele foi renegado nos anos 90 por alguns rappers de São Paulo e outras localidades, e que hoje, acredito eu, que por conta de tudo, do amadurecimento das pessoas também, a convivência do Gabriel Pensador com os rappers é muito mais amigável, certo? Eu vou ficando por aqui pedindo para você se inscrever no nosso canal aí, dar aquele like, compartilhar nossas publicações, nos seguir também lá no Facebook Rap Old News, no Spotify Rap Old News e no Instagram Rap Old News 90. Firmou? Fui! Paz!